Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa academia espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E você pode ajudar mais pessoas a fazer essa experiência. Clica aí no joinha do nosso canal no YouTube para que esse vídeo suba e apareça para mais pessoas. E também compartilhe no WhatsApp, no Telegram com outras pessoas. Muito bem, vamos à palavra de Deus deste dia 23 de fevereiro de 2021. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem fortalecer-nos neste dia. A oração. É na oração que nos encontramos com Deus. Durante a Quaresma, um dos grandes pontos para nos ajudar a vivê-la é a oração. Mas a oração não é só para a Quaresma, é para a vida toda. Na oração, nós devemos nos abandonar em Deus. Muita gente pensa e faz, quer que a oração, ou através dela, Deus se curve à sua vontade. Não é para isso. A oração não é para eu convencer a Deus, ser um bom advogado com lábia, para convencer a Deus que eu tenho direito, que eu preciso disso ou daquilo. Não. A oração, ela é o contrário. Ela é para me erguer à altura da vontade e da sabedoria e do amor de Deus. Para me erguer da minha humildade, do meu nada, à altura da vontade sábia e amorosa de Deus. Rezar é isso. Colocar muita fé, muito amor. Né? Tem muita gente que reza, mas não tem fé, mas não tem amor. E aí essa oração não chega a Deus. Tem muita gente que reza só para convencer a Deus de resolver algum problema, alguma situação sua. Não é? Não é para isso. Não que a gente não possa, na oração, fazer pedidos de necessidades. Jesus mesmo diz: pedi e recebereis, procurai e achareis. Mas a minha oração nunca pode ser somente para convencer a Deus
a resolver os meus problemas. Oração é relação amorosa com Deus. E a Quaresma nos ajuda nisso. A Quaresma nos treina mais nisso, se a gente se dispor a esses 40 dias de oração. A tentação é de querer argumentar com Deus, de convencer Deus, ou então de fazer da nossa oração lamúria, reclamação, de achar que na oração eu preciso de pedir a Deus para resolver todos os meus problemas, que Ele tem que resolver todas as pendências da minha vida. Jesus denuncia, ao ensinar esta oração aos discípulos, essas atitudes. E Ele começa falando assim: não fazeis como fazem os pagãos. Porque os pagãos tinham uma visão de Deus que assim, você tinha que oferecer um sacrifício, você tinha que fazer um holocausto, você tinha que fazer uma troca com Ele, você tinha que fazer um despacho, uma coisa para que Ele então resolvesse atender sua vontade. Mas com Deus não, é uma relação de amor, é uma relação diferente. Então Jesus denuncia essas tendências erradas em relação à oração e indica pistas muito concretas aqui nesses 7 pedidos do Pai Nosso, né? 7 pedidos que nos ensina a relacionar com Deus e nos ensina na nossa relação com os outros, com a vida, a estar dentro do mistério do amor de Deus. Então, qual que é o anseio da nossa oração? É justamente que o reino de Deus aconteça na história humana, que todos os homens submetam-se à vontade e ao amor de Deus. Porque tudo está nas mãos do Pai. Por isso eu digo: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vem de Deus. O pão, vem o perdão, vem a graça e a força para a gente vencer o mal. O Pai perdoa, perdoai-nos as nossas ofensas. Deus está sempre disposto a perdoar quando nós vamos a Ele. Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é um fechamento ao amor de Deus. O resto, todo pecado tem perdão. Então, o Pai perdoa, está sempre disposto, mas é necessário que, em contrapartida, eu também esteja disposto a perdoar. E aqui é tão difícil, porque tem muitas pessoas hoje que rezam, têm fé, que vivem, mas tem muita dificuldade de perdoar. Precisa superar isso, precisa ir adiante, porque o Pai perdoa e nos convida ao perdão. E muito da dificuldade de perdoar não é tanto por causa da dor do outro, é por causa de um orgulho exagerado dentro de nós, que não quer aceitar a injustiça e quer fazer justiça do seu jeito, com sua própria vontade, com sua própria mão. Então, perdoar é uma exigência para que o perdão de Deus nos alcance. Não existe maneira de engrandecer o nome de Deus e combater essas idolatrias que nos levam a distanciar de Deus, a não ser fazer frente a toda forma de pecado, a tudo que é o pecado, que divide e que destrói. O grande desejo de quem faz oração, de quem reza, é justamente não ser levado por essa onda do mal, mas que esteja sempre na presença e na companhia de Deus. No finalzinho da oração, Jesus disse: e peça: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedir ao Senhor para que a gente nunca se afaste dele. Depois Jesus exige isso. O meu perdão está condicionado ao perdão que eu sou capaz de dar. Busquemos o perdão, perdoemos na força e na graça de Jesus. E vamos aos nossos exercícios da nossa academia espiritual, fortalecer nossa musculatura espiritual
para permanecermos no amor, para sermos inclusive capazes de vencer o orgulho e tudo que tem dentro de nós que nos dificulta a perdoar. Então comece alongando, invocando o Espírito Santo. Depois, reze lenta e amorosamente a oração do Pai Nosso. Reze lenta e amorosamente a oração do Pai Nosso. E para o nosso aquecimento, confira o mesmo texto, a mesma realidade da oração do Pai Nosso em São Lucas, no capítulo 11, versículo de 2 a 4. Você vai ver que São Lucas coloca 5 preces apenas, enquanto São Mateus apresenta 7. Mas aquecendo o coração, veja a outra versão que São Lucas nos apresenta da oração do Pai Nosso. E o treinamento, hoje o treinamento é pesado mesmo. A gente já está aí malhando há alguns dias, então vamos pegar um pezinho maior. O treinamento é ler no Catecismo da Igreja Católica os números 2803 a 2856. Se você tem o catecismo, vai lá e pega 2803 a 2856. Se você não tem o catecismo e puder, então baixe, acesse no PDF na internet, vai te ajudar muito também. Faça essa experiência. Se você não tiver condições, aí depende das suas possibilidades. Mas se puder, então leia para treinar, para exercitar ainda mais. Leia o Catecismo número 2803 a 2856. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.